Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula número 51 do curso de Redação Oficial. 51, uma boa ideia, né? Bom, vamos dar continuidade àquele par de palavras que geram dúvidas. Às vezes nem sempre são pares, às vezes são trios, né? Mas tudo bem. Vem comigo então, vamos lá. Vamos estudar Redação Oficial. Ó, acompanha comigo aqui, ó. Ó, qual é a diferença aqui, ó, de preceder e proceder? Preceder significa ir ou estar adiante de, significa anteceder, adiantar-se, tá? E proceder é outra coisa, significa originar-se, derivar, provir, tá? Significa também, ó, levar a efeito, executar, ok? E ó, olha esse trio aqui, ó, pós como prefixo, pré como prefixo e pró como advérbio. Pós como prefixo significa posterior a, que sucede, atrás de, após, ok? E pré como prefixo significa anterior a, que precede, à frente de, antes de, ok? E ó, pró como advérbio significa em favor de, em defesa de. Olha os exemplos aqui, ó. Pós-moderno, né? Quer dizer, posterior à modernidade. Pós-operatório, né? Que é posterior à operação, ok? Pré-modernista, anterior ao modernismo, né? Pré-primário, né? Antes do primário, que precede o primário, tudo bem? A maioria manifestou-se contra, mas dei meu parecer pró, ou seja, o meu parecer em favor de, né, em defesa de. Tudo bem? E ó, preeminente e proeminente. Preeminente significa que ocupa um lugar elevado, nobre, distinto, tá? E proeminente significa alto, saliente, que se alteia acima do que o circunda. Tá bom? E ó, preposição e proposição. Preposição, você já sabe, você estudou comigo, já assistiu às minhas aulas de gramática. Aqui ó, preposição, ato de prepor, uma preferência. Ou pode ser também uma das classes gramaticais, né, a palavra invariável, que liga constituintes da frase. Tudo bem? Proposição significa ato de propor, né, uma proposta, máxima, sentença. Pode ser uma afirmativa, uma asserção, ok? E ó, você tem aqui, ó, prescrever e proscrever. Qual é a diferença? Prescrever significa fixar limites, ordenar de modo explícito, determinar. Pode ser também, ó, ficar sem efeito, anular-se, tá? Agora, proscrever significa abolir, extinguir, proibir, terminar, tá? Significa também, ó, desterrar, ok? Olha o exemplo, ó. O prazo para a entrada do processo prescreveu há 2 meses, ou seja, ficou sem efeito, né? Foi anulado. O uso de várias substâncias psicotrópicas foi proscrito por recente portaria do ministro, ou seja, esse uso de várias substâncias psicotrópicas foi proibido, foi extinguido, foi abolido por recente portaria do ministro. Foi? Beleza? E ó, prever, prover e provir. Parece que é tudo igual, né? Mas não, ó. Prever significa ver antecipadamente, profetizar, calcular. Enquanto prover significa providenciar, dotar, abastecer, nomear para cargo também, né? E provir significa originar-se, proceder, pode ser também resultar. Ó, os exemplos. A assessoria previu acertadamente o desfecho do caso, ou seja, a assessoria viu antecipadamente, né? O chefe do departamento de pessoal proveu os cargos vacantes, ou seja, ele abasteceu, ou seja, ele nomeou, né, para os cargos vacantes, ocupou aqueles cargos, certo? A dúvida provém da falta de leitura,
ou seja, a dúvida resulta da falta de leitura, né? Ela procede da falta de leitura, origina-se da falta de leitura. E no plural, os erros provêm, né? Olha o acento diferencial aqui, tudo bem? Prolatar e protelar, olha aí, ó, cuidado. Prolatar significa proferir sentença, promulgar, enquanto protelar é outra coisa. Protelar é adiar, prorrogar, tudo bem? Ratificar e retificar. Ó, eu vou explicar para você, você nunca mais vai esquecer. Olha só esse recurso mnemônico, ó, presta atenção. Ratificar não tem nada a ver com rato, não. Ratificar significa validar, confirmar, comprovar. E retificar significa corrigir, emendar, alterar, tá? Retificar, lembra de retífica de automóveis. Na retífica de automóveis, eles vão corrigir, eles vão consertar o motor, certo? Por isso que é retífica de automóveis. Eles corrigem, eles consertam, ok? Ratificar significa validar. Ó, a diretoria ratificou a decisão após o texto ter sido retificado, ou seja, ter sido corrigido em suas passagens ambíguas. Então a diretoria ratificou, né? Validou, comprovou, confirmou. Reincidir e rescindir. Olha, tem que prestar atenção. Ó. Reincidir significa tornar a incidir, recair, repetir. Rescindir significa dissolver, invalidar, romper, desfazer, tá? Ok? Neymar rescindiu o contrato com o Paris Saint-Germain. É só um exemplo que eu estou dando, tá, galera? Ó, como ele reincidiu no erro, ou seja, ele tornou a incidir, ou ele repetiu no erro, o contrato de trabalho foi rescindido. Rescindido, melhor dizendo. Rescindido, tá? É um dígrafo, ou seja, ele tem 2 grafemas, no entanto, possui apenas um fonema. Rescindido. Foi? Beleza? Ó, remissão com C cedilha e remissão com SS. Remissão com C cedilha quer dizer ato de remir, resgate, quitação. Enquanto remissão com SS significa o ato de remitir, intermissão, intervalo. Pode ser também, ó, perdão, expiação. Ok? Repressão e repreensão. Repressão com SS é o ato de reprimir, contenção. Impedimento, proibição. Repreensão significa ato de repreender, enérgica admoestação, censura, advertência, né? É uma correção, ok? Ó, sanção com C cedilha e sanção com S. Sanção com C cedilha significa uma confirmação, uma aprovação. Pena imposta pela lei ou por contrato para punir a sua infração. E sanção com S é o nome de um personagem bíblico, tá? Pode ser também um certo tipo de guindaste. Ó, sedento com S e sedente com C. Sedento com S significa que tem sede, sequioso, tá? Sedente com C significa que cede, que dá. Tudo bem? Ó, e sobrescritar e subscritar. Sobrescritar significa endereçar, destinar, dirigir. Ok? E subscritar significa assinar, subscrever. Aqui, ó. Subscreva o meu canal no YouTube, tá? Os portugueses falam assim, né? A gente fala inscreva-se, né, no canal. Os portugueses falam subscrever. Tudo bem? Ó, subentender significa perceber o que não estava claramente exposto, supor. Ficou subentendido, né? Agora, subentender é outra coisa, não confunda não, tá? Subentender significa exercer função de subintendente, dirigir, tá? E subtender é estender por baixo. Ok? Respira. Bom, vamos lá, continua. Sustar e suster, coisas completamente diferentes. Sustar significa interromper, suspender, parar, interromper-se, tá? Suster significa sustentar,
manter. Significa fazer parar, deter. Tudo bem? Ó, taxa com CH e taxa com X. Taxa com CH significa um pequeno prego, uma taxinha, né? Pode ser uma mancha, um defeito, uma pecha, tá? Enquanto taxa com X significa uma espécie de tributo, uma tarifa. Oi? Ó, taxar com CH é censurar, qualificar, acoimar. Enquanto taxar com X significa fixar a taxa de, regular, regrar. Olha os exemplos para ficar mais claro. Ó. Taxar alguém de subversivo, né? Taxá-lo, com CH. E taxar mercadorias, taxar com X. Ok? Ó, tráfego e tráfico. Confunde também. Ó. Tráfego é o trânsito de veículos, um percurso, um transporte. Tá? Agora, tráfico significa um negócio ilícito, um comércio, negociação. Tá? Ó, traz com S e com acento, né? Significa atrás, detrás, em seguida, pode ser após, ok? Enquanto traz com Z significa a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo trazer, né? Ele traz, ela traz, ok? Ó, vultoso e vultuoso, isso aqui também confunde. Vultoso significa de grande vulto, ou seja, volumoso. Vultuoso significa atacado de vultuosidade, que é uma congestão da face. Ok? Vamos treinar um pouquinho? Aqui, ó, da objetiva. Assinalar a alternativa em que ambos os termos são o quê? Ele quer que ambos os termos sejam parônimos. Vamos lá. Alternativa A. Eminência e iminência são parônimos? Sim. Por quê? Porque são palavras parecidas, tá? Na grafia, parecidas na pronúncia, mas que possuem sentidos diferentes. Pegou aí a visão? Ó, eminência significa a qualidade do que é eminente, né? De proeminente. Né? Pensa na superioridade moral, intelectual, né? Pensa em excelência. Agora, iminência significa uma condição, uma característica do que está iminente, aproximação, tá? Então tem sentidos diferentes, tá? A letra A tá bonita. Vamos ver a B. Acender com C significa atear fogo, pode ser também no sentido de ligar um equipamento, né? Acender uma lâmpada, por exemplo, tá? E acender com SC, né? Com esse dígrafo aqui, ó, acender significa elevar-se, mover-se para cima, né? Ascendeu aos céus, ok? São palavras com o mesmo som, com o mesmo fonema, tá? Não são parônimos aqui, elas são homônimas. Homônimas, homófonas, porque tem o mesmo fonema, ok? Então a letra B está fora. C. Consertar com C e consertar com S. É o mesmo caso. Possuem a mesma pronúncia, tá? Possuem o mesmo fonema. No entanto, com grafias diferentes. São apenas homófonas. Tudo bem? Não são parônimas. Ó, a letra C tá fora. Ah, Jana, mas o que é consertar com C? Então, consertar com C possui muitos sentidos, dependendo do contexto, mas pensa que é algo que pôr-se em harmonia, tem o sentido também de pactuar, de combinar, de concordar com alguma coisa, tá? E consertar com S, isso aqui, ó, significa refazer, recompor, restaurar, né? Reparar. E pode ser também com sentido de colocar em ordem, né? Pôr em ordem. Por exemplo, conserta essa gola aí da blusa.
né? Não significa que a blusa, que a gola está com defeito. Pô, conserta essa gola aí, cara. Então, significa para pôr em ordem, tá? Tem esse sentido também. Tudo bem? Beleza? A letra C tá fora. Ó, D, bucho com CH e bucho com X. Bucho com CH significa estômago, né? Estômago de animal, né? Mas geralmente a pessoa transporta esse sentido do animal para o ser humano, né? Ó, quero mais não, cara, tô de bucho cheio, né? Não é muito educado, né? Mas a gente acaba falando assim num ambiente mais descontraído, mais informal, tá? E bucho com X é uma planta decorativa, uma planta ornamental, tudo bem? Lembrando que na letra D, o par de palavras possuem o mesmo fonema, mas com grafias diferentes e significados diferentes. Então não é parônimo, é apenas homônimo, tá? Ele que é parônimo, então a letra D está fora. Portanto, galera, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra A. Ok? Volta aqui para mim. Viu, pessoal? Terminamos a nossa aula de hoje, a nossa aula número 51. Uma boa ideia, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, ok?